Oi galera, Prof. Jaque na área, mais uma aula de artes para vocês e a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. O riso é o melhor remédio. Então vamos dar uma retomada assim, ó, vamos lembrar algumas coisinhas que a gente trabalhou. Eu falei com vocês sobre essa atividade aqui, ó, de citar o nome, né, de filmes de comédia que você tem assistido e colocar algumas informações no que ele se baseia, né? Qual que é a história, porque ele é engraçado na sua opinião e ele apresenta as características citadas anteriormente, que são as características que a gente falou sobre a comédia. Então a gente identificou 3 características principais, onde os personagens são de condição modesta, né? Uma condição mais humilde, o desenlace é feliz e a finalidade é provocar riso no público. Então essas são algumas características, né? No estudo dos elementos cênicos e de composição, a comédia se refere a assuntos do dia a dia das pessoas, mas também pode fazer críticas sociais e políticas, destacando comportamentos socialmente ruins. Então as comédias elas abordam também essas questões. Seu desenlace, né, está relacionado ao otimismo e à reconciliação, de modo que o riso do público algumas vezes se dá por cumplicidade, outras por surpresa e outras vezes ainda pelo exagero das ações que se desenrolam no palco, tá? Então a gente falou sobre isso, dei essa atividade, espero que vocês tenham feito bem bonitinho. Falamos sobre a história da comédia, né? Que ela originou-se na Grécia e ela surgiu nos ritos, né, de fertilidade em homenagem ao deus Dionísio. Nessa época eram feitas sátiras um pouco mais violentas e muitas vezes obscenas, então ela tinha essa censura, né? E um dos grandes dramaturgos que a gente comentou da comédia grega desse período foi o Aristófanes, que ele criou ele escreveu, né? Ele criava vários diálogos vivos e inteligentes, além de usar com grande maestria a participação do coro. Aristófanes foi dramaturgo de Atenas e ele escreveu cerca de 45 comédias. Eu até comentei com vocês algumas delas e a gente viu sobre a peça, né, Os Pássaros, que é uma peça que faz uma sátira, né, aos políticos e às pessoas que acreditavam, né, na possibilidade de um governo justo e perfeito. Pedi também uma atividade para vocês, que seria essa atividade de vocês fazerem um texto, né, teatral, criar um texto teatral falando sobre a atual, né, situação no momento político que o país está vivendo, lembrando das características da comédia. Então não é só escrever um texto qualquer, né? Tem que lembrar dessas características e a forma com que Aristófanes escrevia. A gente falou sobre a farsa, né, que é um dos tipos, entre os diversos tipos de comédia. A gente falou sobre a farsa, que é uma comédia, que não é uma comédia total, mas tem a intenção de fazer rir. E ela surgiu ali na Idade Média. Durante a Idade Média, a farsa existiu como um teatro profano, que não era religioso, né? Muito marcante, realizado nas festas pagãs agrícolas e folclóricas. A intenção, a farsa, ela é um termo que é usado, né, para definir o gênero teatral, que se caracteriza por mostrar situações cômicas extremamente exageradas. Então, a farsa ela tem essa característica, é tudo muito exagerado, de uma forma que o público, quem está assistindo, acaba pensando e acaba se colocando, refletindo de uma forma que eu não faria isso, né? E chega a ser até engraçado. Ah, tá, você vai fazer uma coisa dessa. A forma que o ator coloca esse personagem na farsa faz com que você se questione, né, se você faria algo assim e ache até engraçado. E daí a gente falou, né, sobre o clown,
que eles utilizavam, né, esse ator que trabalhava nas peças de farsa, né, de comédia, a farsa. Ele fazia alguns truques, né, de clown e usava o corpo de uma forma exagerada, sempre enfatizando a sexualidade e o deboche. É interessante resgatar a figura do palhaço e de seus antecessores ao contar as piadas, os bobos da corte da Idade Média e os clowns, personagens ignorantes e bem-humorados, os quais já eram destaque em obras de Shakespeare, como O Sonho de uma Noite de Verão, de 1595-1596. O sucessor do clown foi o Arlequim, personagem da Comédia dell'arte, que a gente já vai falar. Então, aqui, Comédia dell'arte. Foi uma forma de teatro popular que também recebeu os nomes de comédia improviso e comédia de máscaras. Foi criado no norte da Itália em 1550 e muito divulgada e realizada durante os próximos 200 anos, influenciando todo o teatro europeu. Então, o que era esse comédia dell'arte? Basicamente, é uma representação que, por mais que tivesse ali algumas demarcações, tinha também a intenção de ser um pouco improvisado, mas não era totalmente improvisado. Improviso é quando você cria alguma coisa em tempo real da ação, mas eles tinham alguns ensaios, eles faziam alguns direcionamentos, algumas situações, e dentro dessas delimitações, o artista, o ator, ele poderia improvisar, né? Ele poderia trazer alguns elementos. Os profissionais, eles não possuíam recursos financeiros, né, para grandes produções. Então, na comédia dell'arte, eles não possuíam tantos recursos financeiros para fazer grandiosas produções. Por isso, eles acabavam tornando-se grandes intérpretes, tendo como principal meio de expressão o próprio corpo. Então, na comédia dell'arte, eles não podiam contar com recursos como figurinos, ou como... Não figurinos sim, mas cenários exagerados, como nas grandes produções. Eles tinham que contar com a expressividade do seu próprio corpo, e o seu corpo fazia com que desse vida a esses personagens e interagisse de uma forma mais ampla. Os atores, né, eles improvisavam coletivamente. Então havia sim um roteiro, igual eu comentei com vocês, havia um roteiro, eles faziam, né, que determinava, né, algumas entradas, saídas do palco e fatos importantes da história. O restante das ações dos atores eram improvisadas, então era como se eu deixasse delimitado ali que a professora Jaqueline vai entrar agora nessa cena e ela vai dar uma aula de artes. Só que o decorrer, o que eu vou falar dentro dessa aula, é um improviso, não é um texto que eu decorei meticulosamente, né? Então é algo que eu vou trabalhando com vocês de uma forma um pouco mais livre, mas eu sei quando começa, a hora que eu tenho que entrar, como eu tenho que falar, então são algumas características que eu vou trazendo e vou trabalhando. Normalmente havia um único elemento norteador, que é um personagem fixo. Os personagens fixos, eles são aqueles cujas características físicas e comportamentais são facilmente reconhecidas pelo público. Então você sabe que ele esse personagem fixo, vamos dizer assim, principal. Por que não? Porque ele se coloca de uma forma mais centralizada, você consegue identificar. Muitas vezes ele está dominando as cenas, né, os acontecimentos dentro da obra. Eles normalmente se vestem da mesma forma e carregam sempre o mesmo nome. Esses personagens eram divididos em dois grupos, o partido sério e o partido ridículo. Agora, essa parte é interessante, vamos ver o que seria o partido sério. Ficavam dois pares de enamorados, então eram dois pares de enamorados, dois casais, vamos dizer assim. E o partido ridículo
ficava o doutor, que normalmente era representado assim por um velho falador e pedante, né? O pantaleão, o capitão e os criados, ou zanis. Alguns dos zanis mais conhecidos são o Pierrot, o Arlequim e a Colombina. Os personagens do Partido Ridículo sempre usavam máscaras grotescas que os caracterizavam, mediante as quais eram reconhecidas pelo público. Então, assim, tem algumas características. O pantaleão, normalmente, é um velho. A Colombina era uma criada esperta e sempre se aproveitava dos outros, né, e das situações. O capitão, né, que era um soldado covarde, beberrão e bagunceiro. O Arlequim, que era o servo que agia, geralmente, de forma estúpida. E assim por diante. Então, esses personagens, né, do Partido Ridículo, eles tinham algumas características que eram bem fixadas. Já quem era do Partido Sério, né, já diz tudo. Eram personagens mais centrados, sérios, não tinham essas ideias, essas características mais malandras, né? Então, na comédia dell'arte, improvisar significa criar no momento da atuação, diálogos e movimentos. Esses atores, né, eram mestres improvisadores, mas sabiam que eles só poderiam agir de acordo com as características do seu personagem. Ou seja, dentro desse improviso, eu não posso tomar partido de outras falas ou de outras situações. Eu tenho que manter o foco no meu personagem. Se o meu personagem é a Colombina e a característica é que ela é aproveitadora, que ela é muito espertinha, ela tem que manter essas características. Ela não pode tomar uma ideia mais romântica ou mais fragilizada. Ela tem que manter a característica do seu personagem. Os temas mais usados na comédia dell'arte eram desencontros amorosos com inesperado final feliz, notícias, comédias clássicas ou literárias, tradições populares e até mesmo temas trágicos. Os fatos desenrolavam-se em meio aos constantes mal-entendidos. Então, esses temas eles sempre traziam nessas tramas, mentiras, enfim, esses mal-entendidos. A base das histórias eram confusões, né, em que se mediam os personagens na tentativa de ajudar os enamorados e tirar proveito da situação. Fora da Itália, foi na França que a comédia dell'arte se tornou mais popular, principalmente na segunda metade do século XVII. Molière foi um importante ator, dramaturgo, escritor, produtor e diretor francês que surgiu nesse contexto e teve muitas das suas obras inspiradas na comédia dell'arte. Gente, é isso. Comédia dell'arte, então, é baseada nesse contexto, num roteiro, né? E só que dentro desse roteiro, os atores, os personagens, eles têm um pouco de liberdade para trabalhar o improviso. Ou seja, é um improviso direcionado. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi muito bacana. Fica aí para vocês darem uma pesquisada, ver algumas coisas sobre comédia. Tem muita coisa disponível na internet, aí, algumas peças de forma gratuita para você apreciar em casa mesmo. Então, aproveitem essa ideia. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!